Pronto, vamos lá. Agora vai dar certo. Vou colocar aqui o assunto. Pronto, agora vai dar certo. Pronto. Agora sim. Então vamos lá. Vamos falar sobre intolerância histamínica. Então esse é um assunto que muita gente não sabe, muita gente não entende e muita gente tem dúvida. Não só pacientes, mas profissionais da área da saúde, principalmente, que precisam fazer esse diagnóstico. E a gente vai falar um pouquinho sobre intolerância histamínica, por quê? Porque muitos sintomas de muitos pacientes estão relacionados com dificuldade com a histamina, que é essa molécula, na verdade, antiga, porque se a gente for parar para pensar, quem aqui nunca tomou um antialérgico, né? Então, dentre as classes dos antialérgicos, existem os antihistamínicos, né? Que são, na verdade, os mais antigos. Então, as medicações do tipo polaramine, do tipo Fenergan, né? São medicações que a gente chama de antihistamínicos. Então, a histamina não é uma molécula nova. Só que a dificuldade em lidar com essa histamina é algo que a gente está discutindo agora, há poucos anos. Então, a gente tem esses diagnósticos de intolerância histamínica há mais ou menos 5 anos. Então, o que a gente vai falar hoje é uma doença extremamente nova do ponto de vista médico, em diagnóstico, mas de uma molécula extremamente antiga e que faz parte de muitas reações do nosso corpo. Então, quando a gente fala de intolerância histamínica, a gente está falando de algo fisiológico, que a histamina é uma molécula super importante, que acaba extrapolando, se tornando patológico, porque a gente precisa da histamina. A histamina é uma molécula muito importante para o nosso corpo, para várias funções. Então, primeiro eu vou dar bom dia aqui, agradecer muito a todo mundo que está chegando. É muito importante para mim que vocês estejam aqui, porque quanto mais vocês aprenderem, mais vocês souberem, mais vocês se informarem, mais vocês difundem essa informação, e isso ajuda cada vez mais pessoas, porque a intolerância histamínica é talvez uma das patologias que menos se fala e que mais deveria se fazer diagnóstico. Então, eu queria agradecer, eu já vi que tem um monte de gente aqui, eu vou falar aqui, deixa eu chegar lá do início. A Jordana, enfim, a Janete, o Ricardo, o Luiz, né? A Adriana, a Gil, a Ana Paula, tá sempre aqui, maravilhosa. A Dalva, a Bruna, que tá sempre aqui comigo, a Sandra, a Rita, que me deu bom dia agora. Quem mais aqui? Tem mais gente, vamos ver quem é que tá aqui. A Zuleika. A Daniela, olha que legal. Tem bastante gente. Bom, vamos lá. O Sérgio que eu acho que é um fujão, meu paciente. Acho eu, não sei se é, mas acho que sim. Eu acho. Vamos lá. Bom dia. Então, eu acho que eu anotei várias coisas. Ivanildo, bom dia, querido. É ele mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho muito paciente. Mas os que fogem eu me lembro também. Eles acham que não, mas os que fogem eu também me lembro. Então, eu nunca me esqueço. A minha memória é algo que eu preservo por vários motivos, mas os fujões eu lembro bastante. Então, que bom. O Sérgio eu sei. O Sérgio foi meu paciente, né? E fugiu. Bom, vamos lá. Acontece. Não é só com ele. Tem pessoas que fogem.
A maioria não, mas algumas fogem. Vamos lá. Então, assim, a gente vai falar o que é histamina, né? Eu acho que isso é importante que a gente saiba, né? O que a gente está falando, o que é essa molécula, e eu vou começar falando exatamente sobre isso. Então, assim, a histamina na molécula, no corpo é uma molécula super importante e que ela é responsável por muitas funções do corpo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Ela é produzida em reações alérgicas. Então, vou tomar um gole de café, meu primeiro gole de café. Então, ela precisa ser produzida. Isso é o mais importante. Então, a gente não pode tentar eliminar a histamina. A histamina não tem como ser eliminada do corpo. Por quê? Porque ela é responsável por funções primordiais, por funções super importantes, só que quando a gente tem um processo alérgico, de característica alérgica, ela é produzida em maior quantidade. Isso é o que a gente precisa deixar bem claro. Então, ela é um trigger, que a gente chama. O que é um trigger? É um gatilho de processos alérgicos. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Ela é produzida, ela vai ser produzida e a gente não pode parar essa produção, porque o corpo ele vai produzir de qualquer jeito. Só que em processos alérgicos ela funciona como um trigger. Ela é produzida em maior quantidade em processos alérgicos. Acho que isso é o mais importante que a gente entenda. Então, se o paciente tem intolerância histamínica, o que acontece? Ele pode ter um processo alergênico? Pode. Mas não necessariamente. E é isso que eu falo muito. Não necessariamente. Porque a gente pode ter outras questões que não só as endógenas, não só da nossa produção. A gente tem histamina de produção endógena, mas a gente tem histamina de produção exógena. Então, o nosso corpo produz histamina naturalmente, por todos esses motivos que eu já falei, mas ele também pode produzir por outros motivos. E a gente não consegue lidar bem com eles por causa disso. Então, essa primeira parte é muito importante que a gente saiba, que a gente entenda e que a gente compreenda essas funções. Então, assim, eu vou dar 3 questões muito importantes relacionadas à fisiologia da histamina e por que a gente fala tanto disso e por que a gente bate tanto nessa tecla. Porque o sistema digestivo, ele reage com muitos sintomas relacionados à dificuldade com a histamina. Então, a gente pode ter essa produção dentro do corpo de histamina e a gente pode ter outros mecanismos que estão provocando esse aumento da histamina no nosso corpo. Então, a gente pode ter um excesso de produção, mas a gente pode ter uma dificuldade na metabolização. Vamos lá de novo. Sempre no nosso corpo, sempre, isso pode acontecer. A gente vai produzir e a gente precisa que essa produção, ao mesmo tempo que seja produzida, que a gente tenha um mecanismo de feedback. A gente vai ter uma produção e a gente vai ter uma metabolização. E essa metabolização vai diminuir essa quantidade dessa substância. O corpo sempre faz isso. Sempre. Então, se a gente tem uma alta produção por um processo alérgico, ok. Mas a gente precisa conseguir lidar com essa produção aumentada de histamina. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Isso é bem importante, porque agora a gente vai falar as partes mais importantes. Entrou muito mais gente, vou dar bom dia de novo. Ok? Vamos lá. Bom, então no trato gastrointestinal, depois a gente vai falar dessas questões de exógeno e endógeno, porque eu acho que é bem que a gente vai falar especificamente dos sintomas e vocês vão começar a entender o que a gente vai trazer em relação às produções, o que a gente não consegue fazer. Então, assim, no trato gastrointestinal, o que a gente tem de sintomas? Vamos lá. A gente tem gases, a gente tem dificuldade na digestão. Então, a gente tem dificuldade, dor abdominal, gases em excesso, dificuldade digestiva. A gente pode ter
ou constipação ou diarreia. Então podem acontecer as duas situações nos pacientes com intolerância histamínica. A gente não tem uma regra do paciente ter. As pessoas acham que quem tem intolerância histamínica tem diarreia. Não existe essa regra. O paciente que tem intolerância histamínica, ele pode ter tanto diarreia quanto ter constipação. Isso é bem importante que se diga, tá? Porque as pessoas confundem muito isso. Elas acham que a histamina é uma molécula diarreica e não tem nada a ver. Mas os sintomas são bem característicos de muitas doenças do trato gastrointestinal. Então, esses pacientes, eles têm dor abdominal, eles têm distensão abdominal, eles têm inchaço abdominal, eles têm muitos gases, e esses gases a gente vai entender, por isso que eu tô falando isso antes, porque a gente vai entender por que essa produção pode acontecer também da forma exógena. Esses pacientes têm dor abdominal frequentemente. Então, todos esses sintomas no trato gastrointestinal, eles podem estar relacionados à intolerância histamínica. Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico. Alguns trabalhos falam de um percentual bem aumentado de pacientes que têm vômitos. E eu fiquei pensando, como eu tô estudando muito, eu não tinha nunca parado para pensar a questão dos vômitos, mas isso está bem relacionado na maioria dos trabalhos, que muitos pacientes apresentam vômitos na fase aguda da intolerância histamínica. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas não ligam, elas acham que vômito é algo que a gente tem algo agudo e acabou, né? Passou. Teve uma intoxicação alimentar e passou. E muitas vezes isso é um sinal realmente de que aquilo ali... Eu sempre falo que se você tá comendo uma coisa que não lhe cai bem, não coma. É simples. Eu falo isso desde sempre. Você comeu alguma coisa e essa coisa não lhe caiu bem, o corpo tá ali dizendo que não é para você comer. Isso é muito importante que as pessoas entendam e que elas aceitem essa informação. Muitas vezes o paciente chega e ele diz assim, tomei um leite e não me faz bem, eu sei que não me faz. E aí eu pergunto, tá, mas e por que tu continua tomando leite? Pois é a resposta. As pessoas sabem muitos alimentos que não fazem bem. E não é só a questão do leite, do glúten, do açúcar, não é só essa questão. Muitas pessoas têm dificuldades com alimentos que são ditos saudáveis, são ditos mais tranquilos, mais simples, e que muitas vezes elas têm reação e elas ignoram. Elas abstraem essa informação que o corpo está trazendo. O corpo está trazendo a informação de que essa pessoa não pode consumir esse alimento porque faz realmente mal. O trato gastrointestinal mostra para ela através do mal-estar, às vezes de uma náusea, às vezes de um próprio vômito. Por isso que eu falei, às vezes o paciente até vomita. Eu tenho muito paciente que já me falou alguns episódios de que vomitou. E o vômito é um sinal de que algo não tá bem. Eu falo muito... meu corpo não reage bem com legumes, é comer e passar mal. Olha que interessante, né? Quais legumes? Quando? Da onde vêm esses legumes? É o excesso de fibra? É o excesso de toxina? O porquê? De antinutriente? Então, olha que interessante, né? Foi muito legal isso que... não tem nome. Quando tem um perfil que é comercial, não tem os nomes, eu fico... Quer me falar teu nome? Quando tem perfil comercial, eu não sei o nome. Aí eu fico chateada. Vamos lá. Então, olha que interessante. Tem gente que passa mal com os mais variados alimentos, né? E como essa... Canigate, não sei o nome. Podia me falar o nome. Falou, não passa bem com legumes. Mas por quê? Sempre foi, as perguntas que a gente faz, azia, a Ana tá falando, exatamente, então desconforto, a pessoa sente mal-estar, né? Então assim, olha que interessante, sempre foi assim. Juliana, que nome bonito, vou anotar aqui para não me esquecer, Juliana. Juliana, adoro esse nome maravilhoso. Então assim, meu nome é Juliana, como legumes cozidos e passo muito mal, qualquer um.
Então, assim, olha que interessante. Vamos fazer um pensamento antes da gente entrar aqui nos outros sintomas relacionados à intolerância histamínica. Então, a gente está falando do trato gastrointestinal, das intolerâncias alimentares, das sensibilidades que esses pacientes, que as pessoas têm e que não dão bola. Então, a Juliana disse assim: meu nome é Juliana, como legumes cozidos e passo muito mal, qualquer um. Vamos lá. Sempre foi assim? Pergunte se você tem um sintoma. Sempre é importante. Quando começou? Talvez uma das coisas mais importantes da medicina integrativa é quando começou esses sintomas. Quando você começou os sintomas? Eu não me lembro. Bom, então pergunta pra tua mãe. Tua mãe, teu pai, não sei. Pergunta pra tua mãe. Pergunta. Mãe, eu comia beterraba e eu passava mal? Eu comia abóbora e eu passava mal? Eu comia cenoura e eu passava mal? Eu comia botei coisas baixo da terra e coisas de cima da terra. Eu comia couve e eu passava mal? Então, eu tô botando vários tipos de legumes e verduras, que é importante a gente saber. Então, assim, sempre pensar abaixo da terra, acima da terra. Isso também é uma coisa importante, né? Que tipo de legumes que são? Daqui a pouco a pessoa passa mal só com nabo, com cenoura, com beterraba, com batata, e não passa mal com abóbora, não passa mal com berinjela, não passa mal com abobrinha, com zucchini, não passa mal com couve, não passa mal com alface. Sempre precisa se pensar que tipo de legume, que tipo de verdura. Que tipo? Uma coisa é acima da terra, outra coisa é abaixo da terra. Isso sempre é bem importante. Uma coisa é fibras. Quanto de fibra tem esse legume, essa verdura? Uns têm mais, outros têm menos. Não tem como comparar uma batata branca com uma batata doce. Não tem como comparar. Em relação a fibras. Não tem como comparar uma couve e comparar uma abóbora. São coisas completamente diferentes. Vocês têm que começar a pensar isso. São coisas diferentes. Não tem nada a ver com intolerância histamínica. Mas são coisas... Na verdade tem, porque se a tua microbiota não está preparada para digerir aquela quantidade de fibras, você pode ter sintomas. Porque a microbiota está preparada para digerir o que ela está preparada. Olha aqui. Eu vou falar uma coisa que eu falei para uma paciente essa semana, porque eu estava lendo... E foi muito interessante, foi muito bacana. A paciente me fez a pergunta, né? Minha consulta sempre é assim, pessoal. Eu vou falar o que eu falo para os pacientes. A gente não tem hora para começar, mas a gente não tem hora para terminar. A gente só vai terminar a consulta quando todas as tuas dúvidas forem respondidas, todas as tuas perguntas forem solucionadas. Eu falo sempre isso. Para quem é meu paciente sabe que eu sempre falo isso. Sempre. Ultimamente, né? Lendo as minhas regras. Então, a paciente me perguntou uma coisa muito legal. Ela disse assim: doutora, olha só, tem coisas que a gente não vai mudar na minha vida, né? Mas o quanto eu ter nascido de parto cesárea me prejudicou. Olha que forte, né? A pessoa fica pensando, fica sempre raciocinando, matutando, pensando sobre o parto cesárea. Eu nasci de parto cesárea, os meus filhos nasceram de parto cesárea. Eu não me sinto culpada por isso, pelo contrário. Me sinto muito feliz de poder ter dado um parto seguro para os meus filhos, porque eu tenho uma trombofilia e eu não poderia fazer parto normal. Ou eu não faria parto normal, ou eu colocaria em risco a minha vida, ou eu colocaria em risco a vida dos meus filhos. Então, eu sou muito feliz e muito grata a Deus por ter tido filhos, e sou muito feliz e muito grata a Deus por ter dado a oportunidade de não colocar em risco nem a minha vida e nem a vida dos meus filhos, fazendo 2 cesarianas, 2 partos cesáreos. Ponto. Não me sinto menos mãe por isso, não me sinto culpada por isso, não me sinto menos pessoa, menos ser humano por causa disso. É o que eu poderia fazer, da forma que eu poderia fazer, no momento que eu poderia fazer, da melhor forma que eu poderia fazer. É isso que eu penso. A gente não pode se sentir culpado, a gente não pode achar que
Isso é o que determina o processo de doença de saúde de alguém ou o que determinou o processo de doença ou de saúde de alguém. Se você pensar assim, você vai pegar um processo de culpa. Culpa é algo que não existe, culpa é algo que colocaram na cabeça da gente e isso vai perpetuar a sua dificuldade em passar por qualquer processo de doença ou de saúde. Isso é muito importante que se diga. Se você colocar culpa na sua cabeça, você não vai conseguir se curar, tá? Vou deixar bem claro isso. Bom, e aí ela perguntou isso. E aí eu falei o seguinte, que é o que eu vou falar pra vocês agora, que tem tudo a ver com intolerância histamínica. Você pode ter a mesma bactéria. A mesma, tá? Peguem qualquer tipo de probiótico e isso são cepas bacterianas. Existe mudança, existe diferença se esse paciente teve um parto cesáreo. Vamos botar uma infantes, tá? Uma bifida infantes. Se esse paciente teve parto cesárea ou se esse paciente teve parto normal. Existe diferença. Essa bactéria tem um comportamento diferente de acordo com a via de parto. E é por isso que a gente fala que a via de parto é importante. Mas isso não determina e não é a única coisa que você precisa se preocupar se você tem uma doença autoimune, se você tem uma doença crônica, se você tem uma doença inflamatória, se você tem um câncer. Não é isso que determina. Isso determina pensar que aquela bactéria tem um comportamento diferente do que a gente esperaria. E que talvez a gente não precise repor bactérias do tipo X e pode repor bactérias do tipo Y, porque a gente tem vários tipos de bactérias. Então, isso é importante que se diga. As bactérias, elas podem estar presentes, mas de acordo com o teu estilo de vida, de acordo com os teus hábitos, de acordo com a tua história, elas se comportam de forma diferente. Por que não todo mundo consegue digerir brócolis? Por que se faz dieta low food map, que é uma das coisas que eu não sou favorável? Quem me conhece sabe, eu não falo de dieta low food map, porque eu acho que não é o caminho. Talvez pode ser o caminho para uma semana, 2, mas não é o caminho. O caminho é ajustar o que está errado. E o que está errado não é deixar de comer brócolis. A dieta Low Food Map é enlouquecedora. A dieta Low Food Map é sofrida. A dieta Low Food Map é desgastante. O paciente fica estressado. E não é o caminho para nada. Ele pode ser para uma semana. Eu vou fazer para uma semana. Tá, e aí? E aí tu vai voltar a comer, e aí? O que tu fez? O que aconteceu? O que a gente vai fazer? O que a gente vai mudar? Para onde é que a gente vai correr? Então, é muito importante que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, que as pessoas identifiquem quais são as sensibilidades alimentares e afastem essas sensibilidades alimentares. Isso talvez seja mais importante do que fazer uma dieta low food map ou fazer qualquer tipo de dieta. Se o corpo está dizendo para você não comer aquilo ali, não coma. Respeite, se ame. E isso também faz parte do tratamento da intolerância histamínica. Fígado de vaca me dá diarreia, mas ou proteína, não. Na verdade, tem que saber o que fígado que é esse fígado. E pode dar diarreia pelo excesso de vitaminas. São vitaminas e tem gordura, são vitaminas lipossolúveis e tem uma quantidade de gordura. Provavelmente seu intestino não tolera absolutamente nada do excesso de gordura. Como uma carne com gordura, com a capa da gordura. Como um wagyu, vê se não tem diarreia. Tá muito relacionado com isso. Pimenta, sempre arrota o resto do dia. Olha que legal, a Vânia. A Ana falou assim, mas se eu como a fruta, não tenho nada. Eu não sei o que a Ana tinha falado. Ana, eu não entendi, desculpa. Bota ali toda a frase que eu vou acabar entendendo. Pimenta, pimentão. Pimentão é indigesto para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E olha que interessante. Para muitas pessoas, o pimentão verde é indigesto e o pimentão vermelho e o amarelo não são. Não como pimentão verde. É isso que eu falo.
entenda o processo, se afaste um pouco. Quando como melancia tenho dor de cabeça. Olha só. Então, provavelmente tem alguma substância. É muito comum com kiwi. Loideira, Rafaela. Ai, eu não sei o nome das pessoas, pessoal. Lloyd. Pode ser Lloyd, né? Lloyd é o nome. Rafael Ezer. Não sei o nome da pessoa. Quando vocês tiverem uns nomes que eu não consigo entender, vocês podem escrever o nome que nem a Juliana colocou, tá? Ó, lembrei, Juliana, que eu anotei. Quando como melancia. Isso é bem comum com kiwi. As pessoas não têm. Me lembro durante a gestação e depois continuou. Isso é bem comum com kiwi. Sempre foi assim desde criança. Passei a comer couve, abobrinha, chuchu. Ó, vamos lá. Couve, abobrinha, chuchu. Beterraba, cenoura. Todos crus. Desde criança. Aí tem que ver na consulta, né? Tem que conversar bem sobre isso. Não tem como opinar muito bem. Mas cebola me dá gases, cheiro forte, solta meu intestino. Olha só. Então, alicina. Tem que ver se cebola, alho poró, alho, né? Pode fazer a mesma coisa com você. Eu comecei a passar mal com leite e batata doce de um ano pra cá, aos 39 anos. Sem comentários. Realmente, é isso que acontece, né? Então, com leite e batata doce. Na verdade, às vezes as pessoas nem percebem que já passavam mal e agora passam mal. A batata doce tem uma quantidade muito de fibra. Eu fico com muitos gases com pimentão, couve-flor, brócolis e banana. Olha que legal, a pessoa consegue identificar. Tenho deficiência histamínica genética de falta de DAO. Olha só. Então, vamos falar sobre isso. Vamos voltar no assunto da nossa live. Entrando bastante gente. Vamos lá. A dieta baixa estamina é mais enlouquecedora. Exatamente. Eu nem falo sobre isso. Nunca tinha ouvido falar em intolerância histamínica. Olha que legal. Então vamos lá. Então vamos falar sobre intolerância histamínica, tá? Deixa eu dar oi pra todo mundo aqui. Lloyd, querida. Falei que quando tomo suco de frutas tenho azia e arroto. Se como a fruta não tenho nada. Tudo começou quando estava gestando e continuou. Então, quando a gente toma o suco tem excesso de frutose, Ana. Pode ser que realmente tu tenha uma intolerância à frutose, né? A mesma coisa para xarope de frutose, pode testar com isso também. Xarope de frutose, a gente tem no Brasil os refrigerantes, mas é que os refrigerantes, eles... Como é que a gente sabe sobre azia e arroto, né? O refrigerante, ele vai dar muito arroto, porque ele é gaseificado. Então, tudo que é gaseificado, ele vai te trazer um pouco de bloating, né? De arroto, né? Mas tem algumas outras coisas que tem frutose em excesso, né? Então, o suco de fruta tem frutose em excesso. Aqueles líquidos para caro, né? Aquilo, como é que é caro que chama? Não sei, eu nunca comi aquilo. Mas aqueles xaropes que se coloca tipo em panqueca, em coisa assim, sempre tem bastante frutose, né? Que é só frutose, na verdade. Então tem que olhar o rótulo e tentar usar e ver se realmente é isso. E o diagnóstico de intolerância à frutose é bem raro e é bem comum, assim, de ser feito. Tem um passarinho me acompanhando aqui na live. Se tomo qualquer suco arrotando o resto do dia, emancipada não deve ser a palavra. Se como a fruta, não. Não tomo mais sucos, isso também vem desde criança. Exatamente o que eu tô falando. Vamos lá, vamos continuar, senão não vou terminar, pessoal. E hoje eu quero falar bastante. Eu anotei bastante coisa. Fiz teste de alergia alimentar. É de sensibilidade, Karine, não é alergia, tá? Vários alimentos para excluir. Arroz, carne, leite e glúten. Carne. Deu mais de 20 alimentos, geralmente que os consumo com frequência. Dieta de exclusão total é a saída. Não é de exclusão total, tá? É uma dieta de exclusão, é o que a gente chama, tá? A dieta de exclusão, ela não é total.
Ela é uma dieta que é preparada por um profissional, de preferência com um nutricionista, que tem conhecimento nessa área, porque tem um nutricionista que não sabe o que é dieta de exclusão. A gente precisa fazer um teste. Eu vou fazer, então, assim, eu vou falar no final da live sobre isso, tá? Prometi que eu ia falar sobre o sal de Epsom. Vou passar a receita no final da live também. Então, o que acontece? Eu fiz, então, um material, que eu vou falar no final da live sobre isso, sobre intolerância histamínica, sobre um material bem extenso aqui dos Estados Unidos. Então eu reuni alguns sites, tem a bibliografia lá no final do material, sobre intolerância histamínica e como fazer uma dieta de exclusão para intolerância histamínica, que também já é uma dica para quem quer fazer dieta de exclusão para sensibilidades alimentares. Só que eu sempre digo, dieta de exclusão com 20 alimentos é super difícil de fazer, tá? Precisa de um profissional. É bem difícil. Quando o paciente vem com uma dieta de exclusão por um teste de sensibilidade alimentar com 6, 7 alimentos, porque às vezes o que acontece? O teste de sensibilidade alimentar, quem não conhece, é um teste que testa mais ou menos 200 alimentos. Alguns testam mais, alguns testam menos, mas eles testam para IgG, né? 200 alimentos no mínimo, tá? Quando a gente faz um teste desses, o que acontece? Às vezes vem alimentos que o paciente não come ou não necessariamente come regularmente. Tipo assim, uma coisa que dá bastante, ostra, tá? Então assim, vem com ostra. Não precisa fazer dieta de exclusão para ostra, porque é difícil alguém comer ostra todos os dias ou frequentemente, né? Isso que é importante que as pessoas saibam, que as pessoas entendam. Mas daqui a pouco vem banana, que foi uma das coisas que uma das queridas, que eu não sei o nome da pessoa que colocou aqui, que não podia comer banana, que passava mal. Deixa eu ver aqui de novo. Eu me perdi, é muita mensagem. Aqui, a Aira Maia. A Aira Maia falou que não pode comer banana. Dieta de exclusão para banana. E a gente faz, por exemplo, se ela tiver um teste de sensibilidade alimentar, tá? Vamos lá, vamos falar bem assim. Se tu tem um teste de sensibilidade alimentar para banana, tem que fazer dieta de exclusão para banana, tá? Dieta de exclusão para banana não vai ser só para banana, vão ser para vários alimentos. Mas para banana é difícil, por quê? Porque banana é um alimento super comum, principalmente no Brasil, né? Então, vai ter que fazer uma dieta de exclusão para banana. Só que muitas vezes essa pessoa só comia banana ou ela come banana com muita frequência. Então é importante profissional, nutricionista, é super importante. Nutricionista é fundamental, tá, pessoal? É fundamental. Nutricionista é fundamental para dieta de exclusão. Só que tem que ser uma pessoa que saiba fazer. Não adianta uma pessoa que não sabe, vou fazer dieta de exclusão. Não adianta. Então, assim, vai fazer para banana. Vai ficar 7 dias observando a banana, tirando todos os outros alimentos. E aí, naqueles 7 dias, você vai comer de 3 a 4, uma porção por dia, fazer diária alimentar. É bem complicado, tá? Bem complicado. Então, assim, não façam da cabeça de vocês. Não façam da cabeça de vocês. Não façam da cabeça de vocês, tá bem? Glucose de milho. Isso, xarope de amido. Frutose. Xarope de frutose. Caro. Antigamente se falava, não sei se ainda existe, tá? Pela deficiência da DAO, da deficiência histamínica, passo muito mal, precisam me conhecer, aprender como me cuidar. Mas é bem difícil. Por isso que eu tô fazendo essa live também. Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Porque é bem difícil. Difícil mesmo. O nutricionista fez dieta, mas não excluiu todos. Ia ficar restrito demais. É isso aí, tá? Então, assim, tem que ver quais alimentos são e fazer a proporcionalidade dentro da alimentação diária. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de 40% de proteína, 30% de gordura, 30% de carboidrato. SIC, né? Se você realmente tem sensibilidade, porque você precisa modificar a microbiota. Por que eu tô falando 30% de carboidrato? Porque a gente precisa modificar a microbiota nesse primeiro momento quando a gente tá fazendo dieta de exclusão. Por isso que é tão importante um nutricionista que saiba fazer dieta de exclusão, porque a gente precisa modificar macronutrientes também na dieta de exclusão. Não se faz dieta de exclusão só excluindo, a gente precisa modificar macronutrientes na dieta de exclusão. E talvez avaliar quais são os alimentos que você tem mais sensibilidade. Então, assim, tem sensibilidade à carne, ao leite. Ai, Karine, me esqueci, gata. Carne, leite, glúten, arroz. Tá, tirar arroz é fácil, tá? Tirar glúten, fácil. Tirar leite, super fácil. Carne. Que carne? Isso é importante. Qual carne? Não é carne vermelha,
carne de porco, carne de frango, carne de peixe, camarão, qual? Ovo não deu pra ti, Karine? Não, ovo deve ter dado, né? Pelo menos a gema ou a clara deve ter dado. Então, isso é importante. Isso é muito importante. Qual o teste o doutor indica? O teste de intolerância A200. Ele é bem bom, porque o custo-benefício dele é bom, tá? A220 a gente tem, A200, cada laboratório tem. Em Porto Alegre tem um laboratório que chama Bioanálises, que é o que eu oriento os pacientes a fazer. O laboratório Lemos tem um A, que ele faz IgG 1, 2, 3 e 4. É um exame bem completo, eu gosto bastante. Mas assim, não quer dizer que o Lemos seja o melhor laboratório do planeta. Existem muitos laboratórios que fazem os exames de sensibilidade alimentar do tipo IgG, que é o que a gente usa. Existem as sensibilidades alimentares do tipo IgE, que são alergias, é completamente diferente. Então a gente tem vários tipos de sensibilidade alimentar. E isso é importante que se diga. Mas para esses pacientes que têm reações agudas, a gente vai fazer IgE. Para esses pacientes que têm sensibilidades, a gente vai fazer IgG. E para pacientes que têm intolerância, a gente está falando agora sobre isso. Então, o paciente que tem intolerância não come, pare de comer. Tá bem? Mas é difícil. Na verdade, pare de comer e procure um médico, né? Porque não dá para parar de comer nenhum alimento. Dieta restritiva é o que mais deixa as pessoas doentes. Vamos lá. Então vamos continuar, porque senão não vou terminar. Já são 6h46 aqui nos Estados Unidos. A gente mudou o horário essa madrugada. Então eu acordei às 5 da manhã para fazer essa live às 6 da manhã. Horário aqui dos Estados Unidos. A gente mudou agora, então a gente vai começar agora o inverno. E 9 horas no horário de Brasília. Então, cada vez mais cedo eu vou acordar no domingo para fazer a live aqui. Vamos lá. Então assim, a gente falou dos sintomas relacionados no trato digestivo. Eu vou parar um pouquinho de ler os comentários, tá? Porque agora eu vou falar, porque senão eu não vou terminar. Então, a gente falou dos sintomas do trato gastrointestinal, dos sintomas do aparelho digestivo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas que estão relacionados muito frequentemente com intolerância histamínica. Então, preste atenção que isso talvez seja uma parte muito importante. Os top 6, tá? Top 6 sintomas relacionados à intolerância histamínica. O primeiro, tá a Mônica aqui pra me dizer, que eu não tô mentindo. Enxaqueca. Enxaqueca é o sintoma mais relacionado com intolerância histamínica, tá? Então, enxaqueca hoje, o paciente chega com enxaqueca, eu não tenho como não pensar em intolerância histamínica. Não tem. Tá bem? Não tem. Feliz ou infelizmente, não tem. O paciente chegou com enxaqueca no consultório, ele tem que ser investigado por intolerância histamínica. Tá bem? Então, não se trata enxaqueca. Eu tenho muito paciente de enxaqueca. Não, assim, tem pacientes que não têm condições de investigar, porque são exames caros, não são exames baratos, não é uma investigação simples, não é uma investigação que a gente, por um exame, faz diagnóstico, enfim. É uma investigação super complexa, é um pensamento muito complexo a respeito desse paciente. Muitas vezes o paciente tem algo e a gente precisa ir atrás e às vezes a gente não encontra porque são exógenos e endógenos. Então a gente precisa pensar, precisa investigar, precisa conversar, precisa avaliar. Não é uma consulta, não é duas, às vezes são muitas consultas. Então, mudança, olha essa. Tenho muita dor de cabeça com a mudança de tempo, é horrível. Intolerância histamínica. Que lindo, Fabiana. Exatamente isso. Então, assim, primeiro é isso. Segundo, congestão nasal ou crises de sinusite. Então, top 2 da intolerância histamínica. Primeiro, migraine, enxaqueca, migrânia. Segundo, sinusite ou congestão nasal frequente. Top 2 de intolerância histamínica. Top 3, cansaço, fadiga. Top 3 da intolerância histamínica. Pacientes fadigados precisam ser investigados da intolerância histamínica. Pós-Covid, teve muita queixa de fadiga. Por quê? Porque modificou a microbiota intestinal. Por quê? Porque aumentou a quantidade de histamina produzida por essa microbiota doente. Top 4, coceira na pele. Então, pacientes que têm pruridos realmente... Ó, isso aí, viu, Fabiano? Lindo, clássico. A tua frase foi maravilhosa, clássica de livro. Então, pacientes que frequentemente
têm pruridos não explicáveis, podem ter relação com intolerância histamínica. Então, eles precisam ser investigados. Tem muito paciente que chega e diz assim, doutor, eu tenho coceira. Eu tenho coceira no corpo e eu não sei o que que é. Eu tenho uma coceira que é desesperadora às vezes e eu não sei o que que é. Dá e passa. Intolerância histamínica. Top 4. Top 5. Urticária. O que que é urticária? Aquela reação na pele aguda. O paciente pode ter... subir uma textura diferente na pele, enfim, alguma coisa. Isso é muito característico de intolerância histamínica. Tanto que quando se tem urticária, a grande maioria das vezes se toma o quê? Um anti-histamínico. E top 6, depois eu vou repetir. Top 6, ciclos menstruais irregulares. Então vamos lá. Top 6 da intolerância histamínica de sintomas extradigestivos. A primeira, enxaqueca. A segunda, então, enxaqueca ou migrânia, dores de cabeça frequentes, né? Às vezes não tem diagnóstico de enxaqueca, mas tem dores de cabeça frequente. Isso se faz bem importante que se diga. A segunda, congestão nasal ou crises de sinusite. Então, tem muita gente com crise de sinusite, né? A terceira... então, primeira, enxaqueca, segunda, sinusite. A terceira, coceiras na pele. A quarta, urticária. A quinta, fadiga. Fadiga foi a terceira. E ciclos irregulares menstruais. Então, é tudo isso. Doutora, tenho todos desde pequena. Bom. E nos casos mais graves de intolerância histamínica, então agora... Como vocês disseram que tem vários sintomas, eu vou colocar os sintomas mais correlacionados com os casos mais graves de intolerância histamínica, que são, às vezes, pressão alta, arritmias cardíacas, ansiedade em excesso, dificuldade em regulação da temperatura corporal, porque isso já são casos mais avançados, né, de pacientes com... Eu só não tenho cesto, olha só, que coisa louca. São casos mais graves, então mais graves de intolerância histamínica, esse paciente pode ter isso. Então pode ter dificuldade na regulação da temperatura, então desregulação hormonal, pode ter ansiedade em excesso, pode ter cólicas abdominais muito intensas, então esses pacientes precisam ser investigados para intolerância histamínica. Esses pacientes têm então alterações de pressão arterial, muitas vezes esses pacientes têm alteração de frequência cardíaca, arritmias cardíacas decorrentes da intolerância histamínica. E muitas vezes também a gente precisa pensar e falar com esses pacientes sobre essas outras queixas, outros sintomas que muitas vezes, por isso que a gente investiga. Tontura também é um sintoma muito característico, né? Tenho quase todos também, principalmente a enxaqueca que não melhora. Então esses pacientes precisam ser investigados para intolerância histamínica. Eles precisam ser investigados para intolerância histamínica. Eles necessitam de investigação, porque muitas vezes aí está a chave do problema. Aí tá o diferencial que muitas vezes o médico não pegou, muitas vezes não foi abordado na consulta, muitas vezes esse médico nem sabe que existe esse diagnóstico é super novo, é um diagnóstico de menos de 5 anos, a gente começou a falar mais sobre intolerância histamínica, então é muito importante. A minha fiel escudeira acabou de entrar aqui, não sei se ela ficou, vamos ver, minha fiel escudeira está aqui, a maravilhosa Naraline. Se você quer começar a mudar de vida, se você quer começar a mudar de vida, a hora é agora, tá? Então, assim, a Naraline tá abrindo um grupo essa semana de melhora do metabolismo, né? E ela vai, então, fazer um grupo no WhatsApp, vai fazer práticas, vai fazer dinâmicas com as pessoas que participarem do grupo. Eu vou participar lá, vou dar os meus pitacos. A Naraline sabe que eu não consigo ficar calada. E se inscreva no grupo. É um valor, na verdade, simbólico para você começar a mudar de vida, para você começar a entender melhor a sua saúde, para você começar a pensar mais em você mesmo. Então, tá lá, Jornada Metabólica. Acesse o perfil da Naraline, entre no grupo que tá tendo um grupo de esquenta da jornada metabólica e aí você vai começar a entender e se inscreva, né? Porque a hora é sempre agora, né? Bom, vamos continuar.
Quase todos desde sempre na minha vida e mais crises violentas de vômito. Olha esse aqui, com tonturas, parecendo ser crises de labirintite, mas não é. Quando passa, a crise passa na hora a tontura. Tem inchaço na barriga quando menstruo, cólicas. Pode ser intolerância histamínica? Pode. Mas não, se for só um inchaço com a dor na barriga, não sei. Exatamente, esse diagnóstico nunca me foi dado. Naraline, eu amo. Ó, minha querida, que bom ter você comigo. Jornada metabólica. Desculpa, Naraline. Tem urticária crônica, toma Exizine, né, todo dia. O alérgico não consegui identificar, mas quer que eu tome uma vacina. Como pode formular uma vacina se ele nem sabe para que eu sou alérgica? Não vou falar nada, vou ficar quieta. Vou ficar quieta. Bom, os triggers, os gatilhos da intolerância histamínica. Vou falar algumas coisas rápidas, já são 6h55, 9h55, tá? Então, assim, existem as mutações. Então, a gente tem o quê? Vamos lá de novo. Agora, vamos falar especificamente assim, eu não gosto de falar termos médicos, eu não gosto de falar coisas médicas, eu gosto de falar coisas simples. Quem me conhece sabe. Às vezes, eu tenho muita inveja dos médicos que falam termos médicos aqui, termos extremamente complexos, mas não é a minha linha, pessoal. Eu trabalhei 15 anos no SUS, eu trabalhei 15 anos em porta de emergência, eu trabalhei 15 anos em UTI, conversando com pessoas. Então, assim, simples, pessoas simples, né? Trabalhei minha vida inteira no SUS, não trabalhava no hospital particular, trabalhava no hospital público. Então, assim, não adianta a gente falar palavras rebuscadas, não adianta a gente falar termos técnicos, não adianta a gente falar termos difíceis, as pessoas não entendem. Quando o quesito é saúde, quando o quesito é querer mudar de vida, quando o quesito é querer fazer diferente, as pessoas não entendem. O médico, ele tem que estar próximo do paciente, ele tem que falar a língua do paciente. Não adianta ficar falando, porque a gente vai entrar na hidroximetil glutaril CoA, diaminoxidase, enfim, fiquei pensando um monte de coisa. Não adianta. A gente precisa falar a linguagem que o paciente entenda. Por quê? Porque se a gente não falar isso, o paciente não toma propriedade, ele não se faz presente no tratamento e é péssimo. O paciente precisa participar do tratamento dele, ele precisa estar junto no tratamento dele, ele precisa entender o que ele está fazendo. O que a Lili falou, vou te chamar de Lili, tá, meu amor? Não sei teu nome, mas eu vou te chamar de Lili. O que a Lili falou é o que eu acho. Olha só, ela tem uma alergia, que é uma urticária, tá? Ela tem uma alergia crônica, que é uma urticária crônica, que é um quadro ruim, péssimo, tá? E aí, o que acontece? Ela vai no alergo, que é o cara que investiga alergia, tá? É o médico que investiga alergia. E o alergo não sabe do que ela tem alergia, porque ele talvez nem tenha ouvido falar em intolerância histamínica, mas a gente não tá julgando, a gente tá fazendo conclusões, a gente tá tentando tirar um raciocínio. E aí, o que acontece? Ele quer passar para ela uma vacina, porque eles fazem tipos de tratamento assim com vacinas para sensibilizar e para desensibilizar, é assim que funciona, tá? O que acontece? Ele não sabe o que é. A pessoa não se sente confiante em fazer o tratamento. Se a pessoa não se sente confiante em fazer um tratamento, provavelmente ela não vai entrar no tratamento. Ela não vai se apropriar do tratamento. Ela não vai entender o tratamento. E se o paciente não entender o tratamento, se o paciente não se apropriar, porque uma coisa é a gente ver o paciente durante o alergo, vai ver ela durante meia hora. Eu vejo durante 2, 3 horas no mês. A pessoa se vê 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. A pessoa é responsável pelo tratamento dela. Se ela não se apropriar do tratamento dela, se ela não querer, se ela não colocar todas as intenções dela naquele tratamento, sabe o que acontece? De verdade, não dá certo. O paciente precisa se apropriar da doença e da cura. A cura não é minha, a cura é do paciente. Se o paciente não entender que ele faz parte do tratamento, se o paciente não entender que ele é o responsável pelo tratamento, ele não se cura. Então não adianta falar em termos técnicos, para mim, na minha concepção, não adianta. Tem gente que quer falar, porque eu estudo, e aí começa a ler, e começa...
Eu não consigo fazer isso. Vocês me desculpem, mas eu não consigo. Eu não sou a pessoa técnica. Eu sou a pessoa técnica que eu leio pra mim. Mas eu não sou a pessoa técnica pra falar, porque eu acho um absurdo uma pessoa falar um nome específico de alguma coisa e achar que tá abalando. O paciente não sabe nem o que é uma batata, muitas vezes. Ele não sabe nem a diferença entre uma fibra. Ele não sabe nem a diferença entre um carboidrato e uma proteína. Ele não sabe nem o que é uma gordura. Qual é a diferença de gordura. O que é uma gordura poliinsaturada, monoinsaturada, saturada. Os pacientes não sabem. E aí quer falar de enzima, de nome técnico, de hormônio que é produzido. Não. Tá? Então, assim, eu vou falar da forma mais simples possível. Eu vou falar da forma mais prática possível, tá? E vamos ver. A Dal não resolve muito, o que resolve é não comer. Eleni, tu é maravilhosa. Perfeito. Vamos lá. Querida de Taubaté, vamos lá. Prefiro a linguagem médica. Eu também, tá? Eu sou médica, mas eu entendo quando os médicos falam, mas eu prefiro falar o que não é linguagem médica. Então, vamos lá. Então, a parte genética, isso é importante. Então, assim, existem dificuldades na metabolização da histamina por questões genéticas. Então, eu não falo de genética aqui. Por quê? Porque eu não acredito em genética. Mas na questão da... Por que eu não acredito em genética? Porque eu acredito na epigenética. O que o ambiente modifica as suas questões genéticas, os polimorfismos que a gente chama, polimorfismos genéticos. Então, o quanto o ambiente influenciou e pressionou a tua genética para ter o perfil que você tem hoje. Cada paciente é diferente, por quê? Porque o ambiente influencia demais as questões genéticas. Na questão da Down, isso também existe, a genética ela está presente, tem questões ambientais, óbvio, porque são vários genes, então são vários polimorfismos que esse paciente pode ter, mas a gente tem que avaliar a questão genética, por quê? Porque ali existe a produção, então, dessa enzima que é responsável pela metabolização. O que é a metabolização? É a quebra, é como a gente consegue lidar com aquela substância, com aquela proteína, com aquele peptídeo, como que a gente consegue lidar com aquilo no nosso corpo. Então, a gente produz e a gente precisa quebrar. E essa quebra é feita por enzimas. E essas enzimas, a gente tem duas, na verdade. Uma enzima que é super famosa, que foi o que a Eleni falou, que é a DAO, né? Que é a diaminoxidase, mas não importa o nome. A gente fala DAO tá tudo certo. Então, a DAO, ela é uma enzima super importante, só que ela é extracelular, ela não tá dentro da célula. Então, a gente consegue manejar ela, a gente consegue repor, a gente consegue dosar, a gente consegue fazer coisas importantes pra gente saber se esse paciente realmente tem um diagnóstico de intolerância histamínica ou não. Outra coisa é a HNMT, que é uma outra enzima que tá dentro da célula e que também é responsável pela metabolização, pela quebra da histamina. Então, assim, o que é importante que a gente saiba? Que essa quebra dessa histamina pode ser feita extracelular ou intracelular. Intracelular a gente não tem como fazer, modificar. A gente não tem como suplementar. Por quê? Porque não tem como ir para dentro da célula a enzima. A gente não tem como botar a enzima para dentro da célula. Mas fora da célula a gente tem como botar. E olha só que interessante agora. A gente toma as coisas para entrar dentro da célula. Mas a enzima a gente não consegue fazer entrar dentro da célula. Fica essa reflexão. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Então, a DAO, ela é responsável por essa quebra e a gente consegue manipular, a gente consegue suplementar, a gente consegue lidar com a DAO melhor do que a outra enzima. Então, a gente vai falar mais da DAO a respeito disso. E na DAO, as duas enzimas podem ter problemas, tá? Na produção. As duas, tá? A gente tem exames para isso. Mas a DAO a gente consegue suplementar, a outra enzima não. Então, eu vou falar mais da DAO, talvez, tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, produção dela, a concentração dela, a atividade dela é muito importante. Então, você pode produzir DAO e essa DAO ser deficiente. Você pode não produzir DAO. Você pode ter dificuldade na quantidade da DAO, então que é na concentração. Então você pode produzir, mas não seja o suficiente. Você pode produzir o suficiente e não ser efetiva. E você pode não produzir. A gente tem exames para tudo isso, tá? Vamos falar de novo. Você pode produzir a enzima em quantidade boa, não ativa. Você pode não produzir a enzima. E você pode produzir a enzima em concentração não boa, mas ativa. A gente tem esses 3 exames para ver isso. Muito legal.
A gente tem exames para ver a parte genética, dos polimorfismos genéticos relacionados a isso, se a gente consegue ou não da parte genética, ou se não é genético. E a gente consegue ver dentro da célula, a enzima, HNMT, o que a gente tem de produção. A gente consegue fazer todos esses exames, tá? Bom, vamos lá. Então a gente tem essa parte. Medicamentos. Alguns medicamentos bloqueiam a DAO. Eu vou falar isso no curso. Então, assim, alguns medicamentos podem fazer com que a DAO seja menos, na verdade, produzida. E um medicamento que muita gente usa e que eu vou falar aqui, por isso que estou fazendo essa live também, é a acetilcisteína. A acetilcisteína é um medicamento, eu vou colocar no grupo, me cobrem, por favor, que faz com que a gente bloqueie ou impeça a produção da DAO temporariamente, tá? Então, a acetilcisteína, quem tem intolerância histamínica não deve. Muita gente toma acetilcisteína achando a oitava maravilha do mundo, porque a acetilcisteína desintoxica o fígado, porque a acetilcisteína é ótimo para melhorar a produção de catarro, para quebrar biofilme, para reduzir a secreção, é ótimo. Pacientes, por exemplo, que têm DPOC, né, pacientes tabagistas, é ótimo que usem acetilcisteína para diminuir a quantidade de infecção. Isso é medicina clássica, medicina tradicional. A gente sabe que pacientes que usam acetilcisteína e que têm excesso de produção de muco de catarro, porque são pacientes DPOC ou pacientes que têm inflamação crônica nas vias aéreas inferiores ou superiores, podem se beneficiar e ter menos episódios infecciosos relacionados a isso. Só que para o paciente que tem intolerância histamínica, não é bom usar acetilcisteína. Além disso, a amitriptilina, que é um antidepressivo super comum, ele é usado para induzir sono. Muitas vezes o paciente usa de noite, uma dose baixa, 25 miligramas. Ela também pode bloquear ou diminuir a produção da DAO. E um terceiro que eu coloquei aqui, que muita gente toma, e que muitas vezes também não sabe, é o Plasil, né? Eu não estou falando dos antihistamínicos, eu estou falando de medicamentos normais, que é a metoclopramida. A metoclopramida ou o Plasil são medicamentos que também bloqueiam ou diminuem a DAO. Aí a Fabiana falou que tem sintomas relacionados e que ela toma direto, olha que interessante. Então assim, amitriptilina 3, eu vou falar esses top 3, tá? Porque eu acho que são remédios super comuns, tá? A acetilcisteína, a amitriptilina e o Plasil. Tá? Então, esses medicamentos podem piorar quadros de intolerância histamínica. Vamos lá. Alguns pacientes com síndrome do intestino irritável, a gente já falou sobre isso, eles têm, então, podem ter deficiência, né, de DAO. Pacientes, então, que têm, comem comidas que são triggers para intolerância histamínica, e aí no curso que eu vou falar no final da live, eu já vou terminar a live, pessoal, porque eu não posso me estender muito. Mas eu vou passar então uma lista bem completa desses alimentos, né, para que esses pacientes comecem a ter uma melhora já logo depois do curso. E a questão então do supercrescimento bacteriano, né? Então isso é importante. Por que eu falei de endógeno e exógeno? Porque muitos pacientes têm realmente, olha, vai terminar a live. 1 minuto. Eu vou salvar e vou entrar de novo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre supercrescimento bacteriano e quanto isso influencia a histamina. As lives estão só em 1 hora, por isso que eu tava me apressando, mas eu não consigo falar pouco. Tá bem? Vou salvar essa live e vocês entrem lá, porque a gente tem um monte de gente aqui que quer saber mais um pouquinho, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o curso que eu vou lançar agora, tá bom? Me acompanhe. Vou fechar e vou salvar e vou voltar. Vamos voltar, então eu vou terminar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e eu vou continuar falando, tá? Que eu queria falar sobre a microbiota intestinal. Vamos lá? Então, assim, o que é importante? Esses pacientes que têm síndrome do intestino irritável, esses pacientes que têm supercrescimento bacteriano, disbiose. Bom dia, tudo bom, Juliano? Eles têm, então, essa
dificuldade muitas vezes ou no excesso de produção ou até no próprio funcionamento da enzima. Por quê? Olha só que interessante, isso tudo eu vou falar no curso, tá? A enzima, a DAO, ela é uma enzima de borda. Então ela fica lá em cima. Se você tem um intestino doente, você pode diminuir essa enzima. Se você tem uma população microbiana que é completamente desregulada, é completamente desequilibrada, desarmonizada, você pode diminuir a atividade dessa enzima. E se você tem bactérias que convertem histidina em histamina, que é um aminoácido, você também vai ter um aumento da histamina. Então, a população microbiana, a microbiota intestinal é fundamental nesse processo. Se você não tratar a sua população microbiana, se você não tratar a sua função intestinal corretamente, se você não melhorar, não blindar esse intestino, não deixar ele se recuperar, se regenerar, você vai continuar com sintomas de intolerância histamínica, independente do uso da enzima ou não. Então, tudo isso eu vou falar no curso. Tem algumas doenças que causam intolerância histamínica e principalmente a síndrome do intestino irritável, as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, a doença celíaca, as alergias alimentares, as sensibilidades alimentares podem provocar intolerância histamínica, que era o que a gente estava falando lá no início da outra live. Se você não assistiu a primeira live, assista, por favor. Má absorção, pacientes que têm má absorção, pacientes que não conseguem absorver os alimentos, pacientes que têm sobra de alimentos no intestino, eles terão intolerância histamínica. O paciente precisa, ele necessariamente precisa ter uma boa digestão para tratar a intolerância histamínica. Pessoal, não adianta, tá? Não adianta fazer dieta cetogênica e sobrar 1 quilo de gordura no seu intestino. Você vai ficar doente. Não adianta fazer dieta carnívora, não adianta fazer dieta low carb. Ah, tô restringindo carboidrato. Amor, não é o caminho. O caminho é digestão. Se você não pensar na sua digestão, não importa o que você comer, você vai estar sempre doente. Talvez essa seja a frase da live. Não importa o que você coma, importa o que você consegue digerir. Numa dieta com excesso de gordura e com excesso de proteína, se você não conseguir digerir as proteínas, se você não conseguir digerir a gordura, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais doente. Cada vez mais eu atendo mais pacientes que vêm de estratégias cetogênicas, carnívoras e low carbs mais restritas, muito doentes. Ok? Ok? Não adianta. Para alguns adianta. E aí vem aquela patrulha da dieta cetogênica, aquela patrulha da dieta carnívora, dizer, mas é um absurdo o que tu tá falando. Não é, querida, não é um absurdo. Tem que estudar. Tu pode defender para ganhar o teu dinheiro, mas não vem dizer que tá certo. Uma paciente que tem 30% de gordura fazendo dieta cetogênica, que tá cheia de rosácea, eu não quero rosácea pra mim. Eu não quero nenhum paciente com rosácea. Bom, vamos lá. Então é isso. Além disso, o que a gente tem que fazer? Então, eu vou passar... Então, por que eu fiz essa live, tá? Então, assim, eu vou fazer vou fazer hoje, vou falar... Eu criei um curso sobre intolerância histamínica, sobre todos os artigos que tem. Por que eu demoro tanto? Porque eu tenho muita coisa. Mas, assim, todos os artigos hoje que a gente tem disponíveis sobre intolerância histamínica, eu tentei abordar no curso, tá? Todas as questões relacionadas à intolerância histamínica. Como a gente faz o diagnóstico, quais são os alimentos, eu vou passar uma lista para quem fizer o curso, uma lista de alimentos que são para iniciar, para começar a entender, tá? Sobre intolerância histamínica. Como é que esse paciente consegue fazer o diagnóstico, como é que esse paciente consegue ver os seus sintomas, como é que esse paciente consegue se
começar a se conhecer. Isso é muito importante, tá? Não só os alimentos, né? Quais são os alimentos que a gente tem que evitar, mas o que a gente tem que pensar? Se existe algum teste terapêutico que a gente pode fazer, tudo isso eu coloquei aqui no curso. Não é só uma dieta. É um comportamento, é a identificação desse comportamento. Como que esse paciente precisa se identificar, como que esse paciente precisa se tratar, como que esse paciente começa a pensar diferente sobre o que ele come, por que ele come, quando ele come e realmente o que tem que ser feito. Então é isso. Então assim, esse curso eu vou fazer ao vivo, tá? Vai ser um curso que vai durar aproximadamente 4 horas, de 4 a 5 horas, mas assim, é aquilo que eu falo sempre. Por que eu falei isso no início da outra live? A gente tem hora para começar, mas a gente não tem hora para terminar. Então a gente vai tirar muitas dúvidas, vai responder perguntas, vai conversar a respeito, não de casos pessoais, tá, pessoal? Porque assim, o curso é para leigos, o curso é para profissionais da área da saúde. A gente vai conversar sobre casos. Não vai dar consulta, eu não vou dar consulta e eu nem posso fazer isso, porque isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, a gente não pode fazer consulta. Mas a gente vai discutir a respeito disso, vai discutir a respeito de como melhorar, de como fazer os exames, de como entender os exames, de como entender o diagnóstico, de como pensar nessa microbiota. Eu vou passar os probióticos que realmente são efetivos para o tratamento, alguns probióticos que pioram. Eu vou passar os alimentos, eu vou passar as questões de medicamentos, eu vou abordar as questões de outras causas, que são as causas exógenas, as causas externas, o que a gente tem que pensar, o que a Fabiana falou sobre mudança do frio, isso também tem relação com intolerância histamínica, muita gente não fala sobre isso. Vou falar da diferença entre síndrome de ativação mastocitária, o que é histamina, o que é histamina sérica, o que não é síndrome de ativação mastocitária, o que é síndrome de hipermobilidade, o que é Ehlers-Danlos. Vou falar tudo sobre isso no curso, tá? Então vai ser um curso de final de semana, ao vivo, e depois vai ficar gravado para as pessoas que quiserem adquirir na plataforma Hotmart, vai ficar gravado lá, tá bem? Então, assim, é para que as pessoas entendam, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas conheçam o meu trabalho também, porque muita gente quer ser meu paciente e não consegue ser meu paciente, mas vai ter esse acesso, vai ser, vamos dizer assim, vai ser mais acessível o contato comigo para esse grupo de pessoas que realmente está interessado em entender mais sobre intolerância histamínica e principalmente sobre esses sintomas que muitas vezes, muita gente colocou aqui, são sintomas muito frequentes e ao mesmo tempo são sintomas muito desconhecidos pela maioria dos médicos, tá bem? Então assim, eu fiz um post ali de intolerância histamínica, muitas pessoas falaram eu vou entrar em contato com essas pessoas, na verdade a Sabrina, minha funcionária, amanhã vai entrar em contato com essas pessoas. Tem um post, então, sobre intolerância histamínica que eu fiz essa semana com os alimentos. Dá pra colocar lá. Dá pra colocar aqui na live. Então, embaixo da live você coloca eu quero. Amanhã a Sabrina vai entrar em contato com você. Ela vai pegar essas pessoas no Instagram e vai entrar em contato, e vai conversar, e vai oferecer, e vai mostrar o curso. E a gente vai fazer esse curso, então, nesse final de semana, com essas pessoas. A gente vai passar, eu tô terminando a diagramação da lista. A lista ficou muito legal, fiquei muito orgulhosa de mim mesma, para que a gente possa fazer. Para quem comprar o curso vai ficar gravado, tá? Mas assim, eu queria que todo mundo participasse. Por quê? Porque ali a gente tem a interação, ali a gente tem o conhecimento, ali a gente tem a troca, ali a gente tem as observações, você vai poder fazer as perguntas, você vai poder me conhecer diferente daqui das lives, enfim, então tudo isso vai estar bem bacana, bem acessível, tá bem? Vai ser muito bom, o pessoal vai aprender bastante, eu tenho absoluta certeza disso, tá bem? Então vocês coloquem no final dessa live ou do post dessa semana ou no final dessa live, eu quero, e a Sabrina vai entrar em contato amanhã com vocês via contato. Ela vai entrar em contato, ela vai dizer, sou Sabrina, secretária da doutora Gabriela, e ela vai entrar em contato com vocês, tá bem? Era isso. Eu queria agradecer muito, isso foi só uma palhinha que o pessoal fala, assim, do que realmente vai ser o curso, tá? Eu vou falar, o curso vai ser bem extenso, porque eu tentei colocar tudo que eu podia, tudo que eu sabia, tudo que tem, né, dentro do curso. A gente vai falar exatamente sobre essas coisas que eu falei na live e muito mais, né? Não é só sobre isso, mas
para que as pessoas entendam realmente. Eu tento essa coisa de explicar, de compreender. Eu vou colocar ali, põe no nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar ali. E aí vocês coloquem ali. Vai ser bem acessível, bem tranquilo. Não, nada de coisas mirabolantes, muito caras e muito... Porque eu quero que as pessoas aprendam. Quanto mais gente aprender, quanto mais gente souber sobre intolerância histamínica, essa informação é muito importante. Porque as pessoas precisam saber que muitos dos sintomas que elas vão no alergo, que elas vão no médico, mesmo no médico funcional, tem muita gente que vai no médico funcional, e o médico funcional não sabe sobre intolerância histamínica porque ele não entende do intestino. Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente pense dessa forma, que a gente pense diferente. Para isso que eu fiz isso, tá bem? Talvez seja o primeiro curso sobre intolerância histamínica. Uma das pessoas que mais sabe sobre intolerância histamínica é a doutora Janete. E eles, na verdade, são do Laboratório Lemos, eles têm o curso de identificação do coprológico, mas o curso de intolerância histamínica, saber sobre intolerância histamínica, eu nunca vi. Se vocês têm alguém que fez o curso, me mandem, porque eu não conheço. Então vai ser o primeiro curso no Brasil sobre intolerância histamínica. E por isso que eu quero falar tanto sobre isso, porque eu acho que é urgente, é importante, é fundamental que a gente toque e fale sobre esse assunto. Tá bem? Um bom domingo para vocês, de muita coisa boa. Vocês sabem que domingo é um dia que eu adoro, porque é um dia de descanso, é um dia de pensamento, é um dia de reflexão, é um dia que a gente pode estar com as pessoas que a gente ama, né? Um dia, pelo menos no Brasil, né? No Oriente Médio, não. No Oriente Médio eles não descansam no domingo, eles descansam no sábado. Mas no Brasil a gente descansa, no Ocidente a gente descansa no domingo. Então descansem, conversem com as pessoas que vocês gostam, façam coisas que lhes dão prazer, descubram coisas que lhes dão prazer, comam com responsabilidade. E é isso, tá bem? Um beijo grande, um bom domingo. O sal de Epsom. Que benção. Deixei aqui. Bom, vou colocar lá no meu grupo do WhatsApp a fórmula do sal de Epsom, vocês mandem manipular, tá bem? Vou fazer isso. Já tinha salvado aqui, deixei salvado, né? Eu vou só ler uma coisa sobre o sal de Epsom que eu tinha escrito aqui, né? Para ler sobre o sal de Epsom, querida. Então, assim, a denominação do sal de Epsom, ela tem origem em uma cidade pequena da Inglaterra, fonte de água rica em sulfato de magnésio e outros minerais como enxofre. Então, é um sal extremamente amargo, que tem a ação laxante e é usado também para terapias eletrolíticas. Por isso que o sal de Epsom, ele é bem importante como reposição de magnésio, reposição de enxofre, mas nem todo sal de Epsom pode ser tomado, porque a pergunta que fizeram no grupo, eu acho, foi: o sal de Epsom é o mesmo sal amargo? Não. O sal de Epsom, ele ficou mais comercial por ele ser algo para uso em terapias não pela boca. Então, a gente coloca numa água, no escaldapé, numa banheira. Ele tem um flavorizante, ele tem uma fragrância, era isso que eu queria dizer. E o sal de Epsom, sal amargo, ele não é esse mesmo sal que a gente coloca para fazer o banho, para fazer o escaldapé. Ele é diferente. Então, o sal de Epsom, por que ficou esse nome sal de Epsom? Porque o nome comercial é sal de Epsom, porque o sal de Epsom, ele tem essa fragrância, ele não pode ser consumido, ele não pode ser colocado para dentro da boca. O sal amargo, ele é um sulfato de magnésio, só que ele pode ser tomado pela boca, que ele tem esse efeito laxante, tem um efeito relaxante, tem um efeito de recuperação pós-treino. O magnésio, no sulfato de magnésio, ele tem várias utilidades. Mas o sal de Epsom é diferente do sal amargo nessa questão. Porque muitas vezes a pessoa diz: eu vou tomar o sal de Epsom. Não se toma sal de Epsom, pessoal. Não se toma sal de Epsom. Sal de Epsom tem fragrância. A fragrância não pode ser tomada, tá? Então, por isso que eu falei que não é a mesma coisa. As pessoas falam: mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sal de Epsom é sal de Epsom, sal amargo é sal amargo. É sulfato de magnésio, é sulfato de magnésio, mas não é só o sulfato de magnésio. Existem outras coisas que são adicionadas ao sal amargo, por isso que eu vou colocar ali. Para fazer o banho é uma coisa e para tomar é outra coisa,
tá? Então, só colocar isso. Então, o sulfato de magnésio ele tem várias origens, ele coloca assim, uma produção parcial de algas marinhas, ele remove alguns minerais, e aí mantém apenas o sulfato de magnésio e outros resíduos. Mas alguns sais sulfatos de magnésio são integralmente feitos em laboratório e são integrais. Então, a gente pode pensar dessa forma. Eles são diferentes, tá? Os sulfatos de magnésio e sal amargo são diferentes pela utilização. É isso, tá bem? Banho de imersão é diferente da parte de ingesta, tá bem? É isso, eu vou colocar lá a fórmula para vocês poderem fazer. Eu prefiro sempre que comprem pronto sal de Epsom ou sulfato de magnésio. Não digo para ninguém tomar sal amargo, tá? Sal amargo não pode ser tomado por qualquer pessoa, mas magnésio é magnésio. Sal de Epsom e sulfato de magnésio é a reposição de magnésio, tá? Sal de Epsom sempre, tá bem? Beijo pra vocês, um bom domingo, fiquem com Deus e até a próxima.